Oi, tudo bem? Eu sou Átila Almada, professor, escritor, pesquisador, contador de histórias nessa playlist Histórias e Memórias aqui da Almada Consultoria. Sou apaixonado por ferrovias, como você já sabe. Pesquiso a história delas, há quase 18 dos meus 35 anos. E é sobre as ferrovias que eu vou falar hoje. Contar uma coisa que acontecia na minha infância, porque sim, eu ainda fui uma pessoa que viajou de trem. Viajei nos trens da FEPASA, dentro do estado de São Paulo, e fiz uma viagem no trem de prata, entre Rio e São Paulo. A viagem do trem de prata fica para um próximo vídeo. Agora eu vou contar para vocês uma das muitas viagens que envolveu a FEPASA, mas não só a FEPASA. Foi uma junção da FEPASA com os trens da ABPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, lá de Campinas. Embarque comigo. Essa foto da Gare de Campinas foi tirada por mim no ano passado, 2020. Vejam que já não há mais os fios de eletrificação, tem alguns objetos que não são originais da Gare e, infelizmente, a plataforma por onde eu entrei em Campinas e de onde dela saí está coberta. Você não vê os trilhos, você vê apenas um tapume de madeira. Mas, enfim, o tapume de madeira entristece a estação e não é o assunto. O que eu vou contar para vocês aconteceu 26 anos e meio atrás. Voltemos no tempo. Estamos agora em julho do ano de 1995. Eu gostava de sair para passear de metrô e trem, desde pequeno meio doidinho, né? E eu quis fazer, já tinha feito outras vezes, mais uma vez a viagem de trem até Campinas para depois pegar Maria Fumaça. O bacana, ou o barato dessa vez, foi que eu mesmo corri atrás das informações. Então eu liguei para a BPF em Campinas, claro, com autorização e acompanhado pela minha mãe, eu era uma criança de 8 anos, e perguntei os horários dos trens. Saía um trem às 10 horas da manhã, em torno disso, com destino a Jaguariúna, o percurso inteiro, um trem por volta de 2 horas da tarde para Tanquinho, meio percurso, e depois umas 3 ou 4 horas da tarde, percurso inteiro para Jaguariúna. De posse dessas informações, eu telefonei para a FEPASA para saber os horários de partida dos trens para Campinas. O telefone da FEPASA tinha 7 dígitos, à época não havia nem os celulares, era 702-1100, DDD 11 ou 011 aqui de São Paulo. Liguei para a FEPASA e perguntei os horários dos trens rumo a Campinas partindo da Estação da Luz. Foi informado o seguinte: olha, o primeiro trem é às 8h15 e o segundo trem é às 10h07, nessa precisão de minutos mesmo. Obviamente não havia internet, nem possibilidade de reservar passagens, tampouco havia possibilidade de pagar com cartão de crédito, era no guichê em dinheiro e na hora. E eu na hora, não era bem na hora não, viu gente? Tinha que chegar antes, porque o trem, lotava. Aquela desculpa de que não tinha demanda, por isso vamos cancelar os trens de passageiros, lorota, mentira, balela. Trem de passageiros saía cheio, sim, até praticamente o final do serviço. Muito bem. 8h15 da manhã o trem partia, então chegaríamos na Estação da Luz pelo menos uma hora antes para comprar as passagens, o que significava sair uma hora antes de casa. Saí de casa por volta das 6 horas da manhã. Nós morávamos no bairro do Jardim São Paulo, na Zona Norte, e não havia a Estação Jardim São Paulo do metrô ainda. A Estação Jardim São Paulo do metrô foi inaugurada em abril de 1998. Nós estávamos, volto a lembrar, em julho de 95. Então, por volta das 6 da manhã, nós saímos de casa. Minha mãe levando ali uma mala com um farnel, sanduíche, alguma coisa para eu beber. Não sabíamos como ia estar a situação das vendas no trem. Sabíamos que eles vendiam comida e bebida, mas enfim, né, melhor não arriscar. E pegamos um ônibus para a Estação Santana, que era a estação terminal da então chamada linha Norte-Sul do metrô. Por volta de 6h30 da manhã, chegamos à Estação da Luz e fomos comprar a passagem. Minha mãe estava com dinheiro bem contado, a gente se divertia, mas se divertia com pouco. E ainda tinha o passeio da Maria Fumaça para pagar. Então pagamos R$ 3,32, exatamente esse valor, R$ 3,32, numa passagem de segunda classe da Estação da Luz até a Estação de Campinas. Havia a opção de primeira ou segunda, mamãe pegou a segunda classe. E aí o bilheteiro nos avisou ainda: olha, vocês estão ouvindo fogos, hoje é dia de Natal, quando eu estou gravando esse vídeo, vocês vão embarcar no carro número 4, os carros estão sinalizados. Muito bem, compramos a passagem, descemos para a plataforma, digamos aí umas 15 para as 8 da manhã. Plataforma
direita da Estação da Luz. Se você olhar a estação sentido Barra Funda, a plataforma da direita era de onde partiam os comboios de longo percurso. Nós vimos o trem chegar, inclusive. Esse trem ele veio tracionado do pátio, né? Ele foi montado, a composição montada, e ele chegou empurrado na plataforma por uma locomotiva diesel, uma manobreira GE 70 toneladas, que os ferroviários apelidaram de lambreta. Então a lambretinha chegou empurrando o trem, que na verdade tinha 6 carros. O carro primeiro, o carro sentido interior, era um bagageiro, depois havia o carro restaurante, 2 carros de primeira classe e 2 carros de segunda. Não sei se era exatamente essa formação dos primeira e segunda classe, 2 primeira e 2 segunda, mas de qualquer maneira, bagageiro e restaurante sim. O carro 4, portanto, era o último carro do trem, ou seja, era o 4º carro com assentos para passageiros. Obviamente, o bagageiro e o restaurante não contavam. Era um carro Pullman Standard, daqueles de aço carbono, adquiridos pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro lá nos anos 50, mas já com a pintura da FEPASA, chamada pintura Ave Maria, em que você tinha as cores do estado de São Paulo, o preto, o branco e o vermelho, e eles formavam esse desenho exatamente no meio do carro, e por conta desse desenho, sendo que no meio dele ficava o logo da FEPASA, é que foi dado o apelido Ave Maria. Muito bem, o trem se formou e nós embarcamos. Havia lugar marcado, era aquela poltrona muito confortável, revestida em couro azul, mas era uma poltrona inteiriça, não eram as poltronas individuais, era uma poltrona de segunda classe. O trem partiu e era o trem, eu lembro do prefixo dele, era o trem PP1. O que é PP? PP é passageiro paulista, ou seja, o trem que seguiria pela totalidade das linhas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o que significava que ele nos deixaria em Campinas, depois seguiria com a locomotiva elétrica até Bauru. Em Bauru haveria a troca de tração para uma locomotiva a diesel e esse trem seguiria até o extremo oeste do estado, que era Panorama. E por que PP1? Porque era o primeiro trem do dia a partir de São Paulo. Todos os trens sentido interior tinham números ímpares, 1, 3, 5, e os trens sentido capital, números pares. Havia os trens PP, que partiam da Estação da Luz, e também os trens PA. O PA era o passageiro Araraquara, era o trem que seguia pela linha da Paulista até Araraquara, e em Araraquara ele se dividia seguindo pela linha da Araraquarense até Santa Fé do Sul, ou pelo tronco da Paulista até Barretos. O tronco para Panorama era o tronco oeste, tronco principal até Barretos. Muito bem, feitas as apresentações, o trem partiu mais ou menos no horário, tracionado por uma locomotiva a diesel da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, estatal RFIFSA, como cantam o Cleiton e o Cledir lá do Rio Grande do Sul na música Maria Fumaça. A locomotiva não era uma Maria Fumaça, era diesel, uma U20, e nos levou até Jundiaí. Como a Rede Ferroviária Federal ainda funcionava, não tinha sido privatizada, os trens partiam de São Paulo com locomotivas da Rede Ferroviária Federal. E em Jundiaí era feita a troca de locomotivas, então o ouvinte desengatava do trem, ficava no desvio, num recuo ao lado da plataforma, porque logo chegava, e às vezes já tinha chegado, ou chegava um pouco depois, um trem vindo do interior com uma locomotiva da FEPASA, e aí era feita a troca. A locomotiva da FEPASA desengatava do trem que ela trouxe do interior e engatava no trem que havia chegado de São Paulo para levá-lo ao interior. A locomotiva da Rede Ferroviária Federal desengatava do trem que ela tinha trazido de São Paulo e engatava no trem que tinha vindo do interior para conduzi-lo de volta à Estação da Luz. E assim foi feito. O trem entrou em Jundiaí, entrou pela plataforma número 2 e a U20 saiu e entrou uma V8. Eu não desci do trem, mas da janela eu consegui dar uma olhadinha nessa troca. Entrou uma V8, locomotiva elétrica da FEPASA, com um barulho muito peculiar, tanto é que na Rede Ferroviária Federal as V8 receberam um apelido de escandalosas. Havia já um trem do nosso lado que voltaria para São Paulo, a U20 engatou naquele trem e nós partimos um pouco antes do trem que voltaria. Partimos para Campinas, o trem já estava cheio, não havia mais lugares para sentar, o trem fez uma parada em Vinhedo, se eu não me engano, passou reto por Valinhos, não devia haver passageiros para embarcar ou desembarcar, e chegou em Campinas depois de uma viagem de mais ou menos 3 horas. Era uma viagem lenta inclusive para os padrões antigos da ferrovia, essa viagem já foi muito mais rápida, mas vale lembrar que em 1995
já eram os estertores da FEPASA, era o finalzinho dela, que deixaria de existir em 98. Então a via já tinha muitos problemas, o trem fazia paradas no meio do percurso, andava devagar, enfim, fomos chegar em Campinas por volta das 11 da manhã e já havia muita gente na Gare de Campinas, que é essa que está na foto, aguardando o trem para partir rumo às outras cidades do interior. Depois de Campinas, ele fazia ali Nova Odessa, Americana, Limeira, Rio Claro e Tirapina, e em Tirapina entrava no tronco oeste rumo a Bauru. Em Tirapina há uma bifurcação de linhas. Muito bem, desembarcamos na estação de Campinas. Claro que eu já estava em pé antes da chegada na estação, estava praticamente no estribo do trem, ansioso que era. Descemos e na praça, em frente à estação, há ainda, inclusive, um terminal de ônibus. Claro que a época era muito mais movimentada por conta da estação ferroviária. Pegamos o ônibus da linha 2.15, Jardim Imperador, ou Parque Imperador, hoje como se chama o bairro, que é onde fica a estação de Anhumas. Estação de Anhumas é uma estação originária da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Mogiana que tinha sua partida em Campinas e seguia rumo ali ao Triângulo Mineiro. Partimos então para Anhumas e pegamos o trem para Tanquinho. Esqueci de dizer que antes de partir, a mamãe passou ali no guichê da estação de Campinas para verificar os horários dos trens de volta, porque o horário do trem de volta para São Paulo é o que nos faria escolher as viagens. Muito bem, havia um trem às 18h10 e um trem às 19h25. Como era domingo e no dia seguinte eu teria aula, a mamãe teria que sair cedo para trabalhar, ela escolheu comprar o trem das 18h10, o que significava que nós só poderíamos fazer a viagem de meio percurso para Tanquinho, que partia às 14 de Anhumas e voltava por volta das 16, 16h30, teríamos tempo hábil para pegar o ônibus de volta para a estação. Se fizéssemos a viagem até Jaguariúna, teríamos que voltar no trem das 19h25, mas por conta do atraso da demora na ida, a mamãe preferiu não arriscar, passagem de segunda classe para o trem de volta, mais R$ 3,32 para cada um, e partimos para a estação Anhumas para o passeio de Maria Fumaça. Mas o passeio de Maria Fumaça e a volta no trem da FEPASA é um assunto para o segundo vídeo dessa história. Espero que você tenha gostado. Por favor, se gostou, não deixe de dar o seu like, curta o vídeo, isso é muito importante para o canal. E inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeos, que não são só os de histórias, temos também as playlists ligadas à língua portuguesa. Um abraço e até a segunda parte.